Vamos abrir, por gentileza, a Bíblia em Romanos, capítulo 5. Oh, glória! O Senhor falou muito conosco no primeiro culto, meus irmãos. Vai falar também conosco agora, em nome de Jesus. Romanos capítulo 5, do versículo 1 até o 5 primeiro. Todos acharam, amém? Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Diga paz com Deus, meus irmãos. Da onde vem essa paz? Por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, diga graça, no qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia, diga glória a Deus, meu irmão. Até aqui estava bom, continua bom. A Bíblia fala que nós temos paz e alegria com Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, que nos resgatou, o Senhor Jesus que nos comprou com o sangue dele, e aí diz que ele trouxe paz para nós, e nós somos muito felizes, e recebemos alegria através de Jesus Cristo, amém, meu irmão? Quantos são felizes por ter Jesus no coração, amém? Mas olha o que diz aqui o texto, continua o texto aqui, vamos continuar, não só isso. Versículo 3 diz: nós não vamos alegrar só nisso, mas também vamos nos gloriar nas, diga tribulações, meus irmãos, porque a tribulação produz perseverança, diga perseverança, meu irmão, perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, diga caráter aprovado, meu irmão, e o caráter aprovado produz o que? Esperança, aleluia. E essa esperança não nos decepciona, aleluia, diga glória a Deus, meu irmão, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu, aleluia. Obrigado, Jesus, que o Senhor continue falando, Pai, assim como fomos muitos alimentados, Pai, fomos muito alimentados no primeiro culto, fala conosco aqui, aqueles que estão na transmissão, que são muitos, Pai, que estão online hoje, alcança os nossos irmãos também, em nome de Jesus, com a paz e a graça do Senhor, amém. O título do meu texto aqui está paz e alegria. A Bíblia já explicou aqui no versículo 1, no 2, que nós temos a paz de Deus sobre nós temos a alegria do Senhor sobre nós, pelo fato de Ele ter nos comprado, de Ele ter se entregue na cruz, de o sangue dEle ter sido um sacrifício não em vão, mas que nos trouxe vida e a vida eterna. Então nós temos paz com Deus hoje. Você hoje não vai morrer e não vai ter esperança, pelo contrário, você hoje morrendo nessa terra, a nossa alma se encontrará com o nosso Senhor, e nós caminharemos com Ele na eternidade, amém, meus irmãos? Então nós temos que alegrar, e está dizendo, a salvação ela é tremenda, o céu é real, não é mentira, é verdade, esse céu, a presença de Deus, ela é verdadeira, mas Ele vem e continua, mas nós não podemos só nos alegrar por isso. É mais ou menos assim, você não pode ser só feliz quando está tudo bem. Sabe quando está tudo legal, que você pula? Já dançou quando a coisa está legal, meu irmão? Na minha casa, não eu, mas na minha casa, a família, quando o pessoal come alguma coisa gostosa, eles têm vontade de dançar lá, né? O Léo, o Felipinho, a Paulinha, dança tudo quando come alguma coisa gostosa. Aí quando coloca comida ruim, o Felipe nem olha para a gente. Paulo está falando mais ou menos isso, não é só se alegrar quando a gente sabe que nós somos salvos pelo Senhor, mas ele vem e fala assim, não, nós também temos que alegrar em algumas outras situações. E aí ele fala, nós precisamos nos alegrar, e é o tema da mensagem de hoje, que nós vamos declarar hoje, em nome de Jesus.
nós vamos nos alegrar também na tribulação. Ele está falando não só isso, mas também nos gloriamos, nos alegramos nas tribulações. Que coisa é essa de se alegrar na tribulação, pastor? Eu vou fazer festa só no dia bom, não, ele está dizendo na tribulação, você precisa se alegrar, sabe por quê? Porque tribulação, o significado da palavra tribulação, se você for ver no dicionário, significa pressão. E é na hora que você recebe uma pressão, meu irmão, é na hora que nós somos pressionados, é que nós somos tratados para chegar no caráter de Cristo, para chegar no final do caráter aprovado. É na pressão que nós somos incomodados, é na pressão que nós somos colocados à prova, é na pressão que Deus tira aquilo que não nos pertence, meu irmão. É no fogo ardente que sai o melhor ouro, meus irmãos. O melhor ouro, ele é passado, ele é desenvolvido e ele tem um formato melhor, ou ele se torna na qualidade melhor, quando o fogo está mais forte. Sabe por quê? Porque quando coloca o ouro no fogo, as impurezas saem, porque não pertence ao fogo, mas no final, a obra é perfeita, o ouro sai perfeito, o ourives fica feliz com a sua obra, quando ele é colocado no fogo. A uva, para se tornar um suco perfeito, ou um vinho perfeito, tem que ser prensada. A tribulação significa pressão, e quando nós somos pressionados, meus irmãos, nós criamos maturidade. Amém, igreja? Você precisa da pressão para você criar maturidade. Você precisa dessa pressão para sentir que Deus, Ele tem um trabalhar especial na sua vida. Ah, pastor, eu vi nessa manhã, eu não estava entendendo. Então é isso, meu irmão. A tribulação, nós também temos que nos alegrar. A tribulação, apesar de doer muito, apesar de ser desconfortável, ela é bênção na minha vida. Diga glória a Deus por isso, meu irmão. Ô, igreja com fé, dando glória a Deus na tribulação, aleluia. A tribulação é algo maravilhoso. A tribulação, meu irmão, separa o joio do trigo. A tribulação separa nós, o crente, do descrente. A tribulação consegue separar, meu irmão. Está na moda hoje você dizer que você é crente. Está na moda hoje você dizer que você é evangélico hoje, que você é cristão, né? Fala as coisas mais bonitinhas que tiver. Mas só é verdadeiramente aprovado quando você passa pela tribulação, que é aí que o Senhor vai separar. Você vê pessoas que vêm fervorosas para a igreja, ela entra na igreja fervorosa, ela está feliz, ela está, meu irmão, radiante, mas ela está esperando somente a bênção de Deus. Aí Deus abençoa ela, Deus traz um milagre, porque todos aqueles que se achegam ao Senhor, Ele toca, meu irmão, Ele restaura, Ele cura, Ele faz coisas novas. Mas também, Deus também tem um trabalhar, Deus tem um momento da tribulação. Aí quando vem a tribulação, ele corre, ele some da igreja. Tem pessoas que saem da igreja que nunca mais nós vimos. E toda semana às vezes acontece um ou outro. Entram pessoas, mas logo saem. Sabe por quê? Porque quando chega a tribulação, a pessoa fala: Deus, Olívia, eu não quero mais isso não. Eu compartilhei aqui no primeiro culto. Você já viu quando você aceitou Jesus, meu irmão? Você lembra disso? Não foi uma alegria só, não foi tremendo, não foi uma alegria de sentir o Espírito Santo, de conhecer o Senhor, mas quanta tribulação que você recebeu também. Você lembra disso? Não, pastor, eu estou recebendo ainda. Glória a Deus, meu irmão. É tribulação, meu irmão, porque você entregou a tua vida a Cristo. Aí o Senhor te coloca na tribulação, o Senhor permite. Sabe por quê? Porque a tribulação vai gerar perseverança em nós, meus irmãos. Na tribulação nós sabemos se nós somos tão bons ou não. Eu digo que na tribulação, normalmente eu descubro que eu não sou tão bom em certas áreas. A tribulação me prova para dizer que às vezes eu não sou tão bom pastor como eu penso que eu era. Às vezes está tudo muito bem, mas vem uma tribulaçãozinha. E aí você até fala: ô tribulação. E essa tribulação às vezes é permissão do Senhor. Porque nós temos que nos alegrar também na tribulação. Sabe por quê? Porque ela vai forjar o nosso caráter aprovado. É no meio da tribulação que nós vamos entender quais são os propósitos do Senhor.
No meio da tribulação nós descobrimos coisas de nós mesmos. Você sabia disso? Você descobre se você é desesperado ou não. Você descobre se você tem fé ou não. Você descobre se você ama a Cristo ou não. É no meio da tribulação que você descobre quem são as pessoas que estão do seu lado. Você sabia disso, meu irmão? Você já viu isso aí? No meio da tribulação você descobre aquelas pessoas que estão com você. É no meio da tribulação que Deus refina quem são os seus amigos, quem não são, quem é a família verdadeira, quem não é. No meio da tribulação que você consegue discernir isso. Então essa pressão, meu irmão, ela é tremenda. Quer conhecer uma pessoa, meu irmão? Quer saber quem é lobo, quem é ovelha? Pisa no pé da pessoa. Pisa no pé, confronta ela. Ela vai se demonstrar se ela é ovelha, se ela é um lobo. No meio da tribulação nós identificamos essas situações. A tribulação então, meu irmão, ela é abençoada, porque Paulo fala aqui, meus irmãos, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. Está lá, perseverança. O que é perseverança, meus irmãos? Nós precisamos perseverar na vida, porque nós cansamos. Nós temos uma tendência de querer desistir, é normal. A nossa fé cansa, nós achamos que não vai dar certo mais, nós queremos desistir, nós queremos parar, mas a tribulação ela gera coisa boa, porque depois da tribulação, quando você continua firme, você está perseverando no Senhor, você fala, eu não vou recuar, eu não vou desistir, não, como é que foi o louvor que nós cantamos aqui? Não há espaço para mais nada, né? A minha fé vai estar no Senhor, eu não te troco por nada. Sabe o que é isso, meu irmão? Depois da tribulação, você fala, eu vou perseverar, eu não vou desistir, eu não vou parar, eu vou continuar firme, meu irmão. Perseverar no dia bom é a coisa mais fácil. Agora, perseverar no dia da luta, no dia do luto, nos dias dos desafios, no dia das contrariedades, no dia do não de Deus, aí é mais difícil. Aí é mais difícil. Quando tudo está vindo contra. Quando a expectativa era uma, mas Deus permitiu outra. A perseverança, meu irmão, é crer pela fé. E a fé é crer no impossível. E é crer nas coisas que você ainda não viu, mas você vai enxergar pela fé, amém? Passei pela tribulação, agora eu estou na fase da perseverança. Sabe aquela coisa? Não, eu estou na luta, mas isso não vai me derrubar. Eu estou nessa luta, mas ela não vai me derrubar. Sabe por quê? Porque eu vou perseverar, eu vou continuar, eu não vou desistir, eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou parar. Eu vou continuar porque Deus tem um destino próprio para a minha vida. O Senhor já me chamou para o louvor da glória dEle, e não é hora de eu parar, não é hora de eu desistir. O Espírito Santo vem falar para você hoje, igreja, que não é hora de você parar na tribulação. Não desiste, continue com a sua esperança no Senhor, persevere no Senhor. A perseverança, meu irmão, é você caminhar mesmo você não entendendo qual que é o caminho certo. A perseverança é você caminhar, mesmo que nessa estrada tenha curvas, mesmo que nessa estrada você não consegue enxergar o teu destino, mas você está caminhando segundo a vontade do Senhor. Como é que é, pastor? Então a tribulação está fazendo o quê? A tribulação, ela está provocando isso em mim. A tribulação, ela é bênção. Que Deus abençoe você, meu irmão. Contei a história aqui que um exemplo de perseverança, obediência e fé. Falei no primeiro culto, contei a história que eu tive agora no meio do ano no Chile, e nós fomos, eu e minha esposa, visitar a Cordilheira dos Andes. E aí quando nós fomos visitar, o rapaz falou, para chegar lá, não sei se era 3, 4 horas, 5 horas, nós andamos muito, meu irmão. Só que você na parte de baixo, você olha lá aqui em cima, está bem pertinho. Só que a estrada que leva até lá, e eu falei acho o nome errado no primeiro culto, não vou falar nesse segundo, é uma estrada que é de zigue-zague. Ela é uma estrada que ela leva você para todo lugar, menos para subir. Parece uma serpentina aquela estrada, meu irmão. E ele falou, toma um remédio de enjoo que você vai ficar enjoado. E realmente, você vai, vira, até você chegar lá, e lá em cima você chega no destino.
E aí eu perguntei, mais engraçado, por que não faz uma estrada reta? E o pessoal fala, não, porque tem que cumprir o percurso da montanha. Existe um percurso certo, que só nesse percurso você consegue fazer com segurança e chegar no lugar certo. Porque se você tentar fazer um corte aqui, uma estrada aqui, provavelmente você vai cair na ribanceira, você não vai chegar no seu lugar certo. Tem caminhos na nossa vida que nós não estamos entendendo o zigue-zague do Senhor, mas continua firme, obediente na presença do Senhor, porque Ele está te conduzindo no caminho certo. Deus tem um destino próprio, perfeito para você. A obediência, presta atenção, a obediência te leva no destino certo, amém, igreja? Você pode crer nisso? Meu irmão, confie no Senhor, para de reclamar do Senhor, para de você ficar duvidando do que o Senhor tem para você. A obediência te leva no caminho certo. Sabe por que nós normalmente não chegamos no destino? Porque nós queremos pegar os atalhos, nós queremos pegar a estrada mais fácil, nós queremos sair do caminho, mas quando você chegar, meu irmão, vai ser difícil você chegar, e se você chegar, você vai percorrer um caminho muito mais longo. A obediência te leva no destino certo. Persevere, meu irmão, hoje, que pela fé você vai chegar na onde o Senhor tem para você, amém, meu irmão? Porque sabemos que a tribulação produz esperança, e a esperança produz o quê? Um caráter aprovado, e algumas versões diz experiência. Eu quero até focar na experiência aqui, meus irmãos. A Bíblia diz que a perseverança produz uma experiência. Como que tudo isso pode fazer bem para mim, pastor? Como que tudo isso pode ser bom para mim? Como que um acidente pode ser bom? Como que um desemprego pode ser bom? Como que um rompimento de relacionamento pode ser bom? Como que perder um filho pode ser bom? Como isso pode ser bom? Tudo isso, meus irmãos, está dentro de um propósito do Senhor, que está produzindo algo maior. A Bíblia fala que isso vai produzir experiência. Se você, meu irmão, tentar ir por aquele caminho que eu expliquei, e tentar, eu falei, descer de rapel é fácil, você pode até descer, meu irmão, você pode até tentar chegar lá de helicóptero, sei lá, de avião, você chega de uma forma muito mais rápida, mas você não vai adquirir a experiência que somente o caminho vai te dar, que somente a perseverança vai te dar. E quando você chegar nesse ponto, meus irmãos, do caráter aprovado da experiência, você vai falar, oh Jesus, como é bom e como é maravilhoso servir o Senhor. Você vai olhar para trás, meu irmão, você vai ter outra luta, outro enfrentamento, mas você vai falar, eu já venci um, eu tenho experiência, eu vou vencer esse também. Eu não vou parar agora não, eu não vou recuar, eu vou continuar firme no Senhor, porque Ele é o meu Deus, amém, igreja? Gera experiência. Só quem não desiste tem experiência, sabia? Por isso tem pessoas, meus irmãos, que vão passarem anos e anos na igreja e não vai chegar a ter experiência nenhuma, porque ela não quer passar pela tribulação, ela não quer perseverar no dia mau, ela recua, meus irmãos. Não, Cristo está querendo que você avance, o Espírito Santo quer te promover você para que você passe pela tribulação, mas que gere em você uma perseverança, e que essa perseverança gere um caráter aprovado, uma experiência na presença dEle. Isso você só adquire, meus irmãos, se você continuar firme com o Senhor, se você continuar firme com Deus, meus irmãos. Adquirir novas cicatrizes, ela é importante na vida, sabe, quando você tem um corte, você tem um machucado, você faz uma cirurgia, você tem uma cicatriz que fica lá, meus irmãos, marcada, e você sempre que olha para ela, você olha para falar, não, eu não sou um derrotado, mas você olha para falar, eu venci para a glória e honra do Senhor. Olha, eu não sei como, mas isso me ajudou. Você vai olhar para ela e você vai lembrar, doeu, dói, claro que dói, mas você vai falar, mas essa cicatriz me forjou. Você vai olhar para a pessoa e vai olhar e vai falar, está vendo essa cicatriz aqui?
são as marcas que eu tenho da vida, mas eu quero declarar para você, o mesmo Deus que me guardou, o Deus que me segurou, o Deus que me protegeu, o Deus que foi comigo todo o tempo, Ele vai ser com você também, meu irmão. Tem pessoas que chegam aqui na igreja, que vêm pedir oração para mim, eu falo, meu irmão, eu não tenho experiência nisso, eu não posso orar, eu vou só orar para você, mas não posso dar nenhuma palavra. Mas tem pessoas aqui na igreja, meu irmão, que pode falar com você, que você pode olhar e falar, eu tenho essa experiência. Sabe por quê, pastor? Eu passei pela tribulação, eu perseverei firme, e hoje eu posso ter experiência, porque eu posso falar do amor do Senhor, aleluia. Sabe o pão? Minha esposa faz um pão bem gostoso, meu irmão. Ela aprendeu com a mãe dela lá, e o pão dela é aquele pão da antiguidade, não é esses da máquina não. Paulinha, quando vai fazer o pão, sai de perto, meu irmão, joga a massa lá, ela bate tanto naquela massa que eu tenho dó dela. O dia que ela está perto daqueles dias de TPM, eu falo, faz um pão, meu amor, entendeu? Que ela já esforra tudo na massa lá e deixa a gente em paz. Estou lascado depois da palavra. Ela vai daquele pão, meu irmão, mas ela vai, você vai na cozinha, ela está assim, com tanta raiva daquele pão, e ela pega e fala, amor, tá bom já. Ela falou, não, para ele ficar bom, fofinho, para ele chegar no ponto, a gente tem que massacrar esse pão, eu tenho que bater nele, eu tenho que fazer, e ela fica lá um período grande, maltratando o pão. Mas no final, meu irmão, quando ela põe naquele forno, que sai aquele pão belo, bonito, sai ele perfeito, porque depois de tanta tribulação, tanta luta, nós temos um caráter aprovado pelo Senhor, amém, meu irmão? Tem que passar, não é fácil, mas se você permanecer, se você continuar firme, essa cicatriz vai mostrar que você venceu, meu irmão. Essa cicatriz vai mostrar para você, não deu certo, não, eu vou continuar. A sua experiência vai levar a abençoar a outras pessoas em nome de Jesus. Pastor, eu estou entendendo então tudo agora, eu estou conseguindo entender o que eu estou passando, então vai passar, vai, meu irmão, fica firme, minha irmã, fica firme, vai passar e vai servir de experiência como um caráter aprovado no Senhor, aleluia, oh, aleluia. Pastor, eu não estava entendendo, porque eu perdi o filho, porque abortei. Você vai poder falar para alguém um dia. Pessoas que passou pela depressão, pode com propriedade falar, eu passei. Pessoas que passaram pela doença, minha mãe vai poder falar, eu passei. Ei, Carlos, como você vai ser usado pelo Senhor, né, meu irmão? E você passou, glória a Deus. O Carlos, eu fui lá na Santa Casa com o pastor William, nós fomos visitar ele, nós saímos de lá falando, meu Deus, esse é um milagre, porque quando a Renata trouxe a informação, ele descobriu que estava com alguns nódulos na cabeça, no cérebro, câncer no cérebro, e não era um, era vários, fizeram tomografia, tinha vários, meus irmãos. E a igreja começou a orar, nós começamos a orar, várias pessoas começaram a orar por ele, entramos em campanha, e ele, meu irmão, foi para a cirurgia. Ele falou para mim hoje a informação que o anestesista olhou para ele e falou, ó, você sabe que você não vai voltar dessa cirurgia, porque a chance de voltar era mínima, meus irmãos, e voltar com bastante deficiência se voltasse. Mas para a glória do Senhor, os milagres aconteceram, que quando abriu a cabeça dele, não tinha mais nódulo nenhum, meu irmão, só tinha uma mancha só, aleluia. Deus é fiel, Deus é fiel, só tinha uma massa lá, e eles fizeram a cirurgia, e já falou, já é um milagre, já esse camarada está vivo. Não foi fácil, foram mais de 50 dias na internação, 55 dias internado, e aí quando pensava que ia sair, pegava uma infecção. O dia que o pastor William orou aqui, 2 semanas que ele estava tomando antibiótico para infecção, já daqui não sai mais. Aí você pensa, foi fácil? Não foi fácil. E ele falava para mim, pastor, eu quero sair desse lugar. Eu falei, meu irmão, aguenta firme, você vai sair em nome de Jesus. Mas você tem que perseverar, você vai ter que falar, quando alguém vier falar, ele vai falar, eu aguentei, eu perseverei, veio a tribulação, mas eu posso dizer que Deus, Ele é fiel, que essa cicatriz trouxe algo novo.
Como que isso pode me ajudar, pastor? Sabe por quê? Porque a tribulação, meu irmão, ela vai gerar em nós essa esperança, e a esperança, quando a gente passa essa esperança final, meu irmão, essa tribulação, depois a perseverança, depois o caráter aprovado, vai gerar esperança em nós. O que é a esperança, meu irmão? É o fruto da experiência. Tem pessoas que você conversa, que você fala, nada vai me separar do amor de Deus. Sabe quando Paulo fala, nada e ninguém poderá mais me separar do amor de Deus, seja a morte, nem a morte pode separar, não a fome também não pode separar, as pessoas, não, ninguém pode me separar, ninguém, nem o inferno, nem nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vem a esperança, meus irmãos. Lamentações capítulo 3, ele diz, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quando você chegar nessa fase, meu irmão, você está dizendo, aleluias, eu quero trazer a memória dos feitos que Deus fez na minha vida, eu quero trazer a memória que o Senhor foi comigo até hoje, e Ele continuará sendo. Jó capítulo 42, meus irmãos, Jó quando está encerrando lá o livro dele, ele passa, meus irmãos, do capítulo 1, de um servo abençoado, de um homem íntegro, reto, temente a Deus, ele passa os outros tantos capítulos, só sofrendo, só passando por tribulação, só passando por problema. Você está achando que a nossa vida vai ser só dias bons? Ei, não vai ser não, meu irmão. Pelo contrário, provavelmente vai ser mais dias de lutas. Oh meu Deus, não vou vir mais nessa igreja, viu? Tá? Não vou voltar mais aqui. Mas como vai ser bom quando você chegar na esperança, meu irmão. Jó chega no capítulo 42, ele fala, Deus, eu só te conhecia, te ouvi falar, eu tinha uma experiência com o Senhor, só te ouvi falar, Jesus, mas ele fala, mas pelas tribulações da vida, pelas lutas que eu passei, pela dor, pela doença, pela inimizade, pela família que me abandonou, pelos filhos que eu perdi, por todos os bens que eu perdi, o Senhor me restituiu tudo, o Senhor em dobro. E ele fala, mas isso não é o mais importante. Ele não dá ênfase por tudo que Deus restituiu. Ele fala, não, Senhor, antes eu conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem, Senhor. Hoje eu posso contemplar a tua grandeza, a tua beleza, Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive. E ele fala, Senhor, hoje eu estou com o Senhor, aleluia. É quando chega a esperança na vida do crente, meu irmão. Essa esperança não falha. Paulo fala, pois, 2 Coríntios 4,17, pois essa nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós um peso de glória eterna, que pesa muito mais do que todos eles, meus irmãos. A Bíblia está dizendo que tudo isso que nós sofremos, as tribulações que nós passamos, meu irmão, é muito leve, é muito leve, perto do peso de glória do Senhor nas nossas vidas, perto da esperança do Senhor, aleluia. A promessa não muda, viu? A promessa não falha. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir a promessa, amém? Aquele que prometeu, meu irmão, ele é fiel. Versículo 5. E a esperança, põe lá, Maria, por favor. 5:5 de Romanos. E essa esperança não nos decepciona, amém? Porque o amor de Deus, meu irmão, foi derramado. Vem, derrama, Senhor. Peça para Deus hoje, nessa manhã. Fala para Ele, derrama sobre nós, Pai, essa esperança, Senhor. Derrama sobre nós hoje essa esperança, Jesus. Venha nos renovar hoje com essa esperança, Senhor. Venha nos renovar, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Por meio de quem? Por meio do Espírito Santo, meu irmão, que Ele nos deu. Nós temos hoje o penhor do Senhor em nós. Nós temos o Espírito Santo da vitória, aleluias. Ele é fiel, aleluia.
e essa esperança não falha. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Não sei como é que entrou hoje aí o seu coraçãozinho, mas essa palavra eu falei para minha esposa ontem à noite, estava com uma palavra certa, não ia, e o Espírito Santo me moveu para essa palavra. Quero que você curve sua cabeça nessa manhã, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, ó Pai, aleluia, Jesus, Pai. O Senhor é poderoso para tocar, Pai, os meus irmãos nessa manhã, Pai. Aleluia, Jesus. Segura, Pai, não é o fim, meu Deus. Nós precisamos nos alegrar nas tribulações, ó Pai, porque a tribulação está gerando, meu Deus, Pai, perseverança em nós, ó Pai. A perseverança está gerando, Pai, a experiência, o caráter aprovado, ó Pai. E esse caráter aprovado, Jesus, está gerando em nós, ó Pai. Senhor, a esperança no Senhor, ó Pai. E a esperança do Senhor não nos decepciona, meu Deus. Jesus, a esperança do Senhor não nos decepciona. Então, meu Deus, seja o Pai que conforta o coração dos teus filhos agora, Pai, em nome de Jesus, Pai. Aleluias, Espírito Santo de Deus, Tu és fiel, Pai amado. Oh Jesus, nós Te adoramos, Senhor. Louvamos o Teu nome nessa manhã, Jesus. Tu és um Deus maravilhoso, ó Pai. Tu és um Deus poderoso, Senhor, que pode, Senhor, Pai, fazer-nos entender, Pai, que essa tribulação, Pai, vai gerar cicatriz, vai doer, vai, Senhor, mas ela, Senhor, será, Pai, de experiência, Pai. Pai, vai forjar em nós um caráter aprovado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel, meu Deus. Te conhecia de ouvir falar, mas agora, contigo andar. Tu és meu bem supremo. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em Tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces, declara ao Senhor, aleluia. Tu sondas e conheces, diga ao Senhor, meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com Teu amor. Sendo, pois, Teu filho, venho Te dar louvor. Que bom é Tua vida em minha vida, Jesus. Você diga a Ele. Em minha vida. Que bom é Tua vida, amém? Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é fiel. Aleluia, Jesus, obrigado, Senhor. Glória a Deus. Que bom é Tua vida em minha vida, amém, aleluia. Versículo 6, pode colocar lá, vamos continuar lendo 6 aqui, que eu já vou encerrar, agora nós vamos para a Santa Ceia. De fato, meus irmãos, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, amém? Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra o seu amor para nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, aleluia! Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora tenham sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso,
mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Amém, meu irmão? Por quem recebemos a reconciliação. A Bíblia fala, pode até ser que você morresse por uma pessoa boa. Pode ter certeza, se alguém falar, você dá a sua vida pela sua esposa, pelos seus filhos, meu irmão, não pergunte 2 vezes, pode tirar minha vida. Mas se perguntar se eu morreria pelo vizinho, com certeza não, meu irmão. Se perguntar se eu morresse por algum de vocês, a certeza que não, viu? Fique tranquilo. Se perguntar, alguns até eu vou. Tá bom, vai um pouquinho. Mas Cristo, meu irmão, Ele morreu por quem era pecador, por quem não merecia. Tanto que o ladrão da cruz, Ele fala hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. O Senhor demonstra o amor dEle de tal maneira, que Ele morre, meu irmão, por todos. Por mim que era pecador, por você que era pecador. E hoje nós temos a reconciliação por meio do amor de Jesus Cristo. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão?